Agora iremos para as explicações de história. No início da página está escrito outros tempos, ou seja, iremos caminhar na linha do tempo, voltar um pouco ao passado e ver as mudanças que ocorreram desde lá até os dias atuais. A página inicia com uma pergunta: na sua opinião, ir à escola também fazia parte da rotina das crianças há 100 anos? Ou seja, há 100 anos, será que eles também iam na escola? Depois temos, observe as fotografias abaixo. Elas retratam alunos e professores na escola em épocas diferentes. Então, vamos fazer uma leitura de imagem de cada uma dessas figuras. Na primeira, temos uma imagem preta e branca, composta apenas por alunos do sexo masculino, por meninos. Na legenda está escrito: professores e alunos em sala de aula em Curitiba, no estado do Paraná. A foto de 1909. Nela percebemos que os meninos estão sentados em cadeiras, com carteiras. No centro temos uma mesa com um globo, acredito que seja a mesa do professor. As pessoas aqui estão bem serenas, também bem arrumadas na imagem. Olha as suas vestes como que são diferentes, E tem também bastante mapas na sala. Nessa época, as fotografias não possuíam cores. Na segunda imagem, já temos uma foto a cores, vemos crianças, a professora, crianças uniformizadas. Ainda continua a presença de cadeiras, de carteiras, vemos uma pequena lousa. E principalmente vemos aqui a presença de meninas, compondo a sala de aula. Na legenda está escrito: professora e alunos em sala de aula de escola pública do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 1991. Também podemos ver que a professora também é uma mulher. E a próxima imagem, imagem 3, já no século XXI. Vemos uma professora com seus alunos, os alunos sentados também ainda em carteiras, cadeiras, carteiras, com o aparelho notebook, cada um com o seu. Diferente da nossa realidade, pois não temos notebook na sala de aula, mas temos a sala de informática com os computadores. E na legenda está escrito: professor e alunos em sala de aula numa escola pública em Sumaré, no estado de São Paulo, e a foto foi tirada em 2014. Percebam que as fotografias nos trazem 3 momentos diferentes. E muitas coisas mudaram na escola conforme os anos foram se passando. Porém, outras coisas também permaneceram semelhantes conforme os anos. Seguindo essa leitura e interpretação de imagens, observando as diferenças e semelhanças que ocorreram com o passar do tempo, vamos fazer então a interpretação de texto da página 91. A atividade 1 pede para vocês comparar a sala de aula de vocês com a fotografia 2, da página 90. Vocês vão escrever a diferença que tem as duas salas de aula e as semelhanças, o que é igual e o que é diferente. Façam a atividade no caderno, porque no livro não vai caber, tá bom? A resposta. Na atividade 2, temos a questão A, o que elas têm em comum. Então, o que essas 3 imagens têm em comum de iguais? Atividade B pergunta qual delas, qual das 3 imagens, comprova que nem sempre meninos e meninas estudaram na mesma turma. Imagem 1, fotografia 1, a 2 ou a 3, então respondam. E atividade C pergunta que elementos da fotografia 3, a terceira fotografia, comprovam que ela é retrato de uma escola atual, ou seja, uma escola moderna. O que tem nessa imagem de diferente de moderno? Responda as questões com atenção, depois temos a atividade 3. Aqui temos um depoimento dado por Dona Silvia Augusta. E ela fala assim: quando frequentava o grupo escolar, ou seja, a escola, usava enciclopédia, que são livros, para fazer pesquisas. A minha enciclopédia era formada por 12 volumes e ocupava um bom espaço na estante da sala. Meu pai comprou de um vendedor ambulante que ia de porta em porta. Naquela época, quem não tinha uma enciclopédia em casa consultava a biblioteca da escola. Naquela época não existiam os meios digitais para poder fazer pesquisas. Por isso, era comum que as pessoas tivessem esses livros e enciclopédias em casa. Eram livros grandes, com bastantes conhecimentos neles. Depois temos a atividade A B não iremos fazer, tá bom? Só a A.
Nessa atividade, vocês irão fazer uma entrevista com um adulto, tá bom? O livro fala que esse adulto ele tem que ter frequentado a escola há cerca de 50 anos. Por quê? Porque vocês vão precisar fazer uma entrevista com eles e buscar relatos de como que era a escola há muito tempo atrás. Nesses tópicos tem um roteiro das perguntas que vocês irão fazer a ele ou ela. E vocês irão responder aonde? As respostas no caderno. Essa atividade é uma atividade de pesquisa e vocês precisam estar realizando, tá bom? Não precisa escrever as perguntas, apenas as respostas. Pergunta exatamente a mesma pergunta que está fazendo no livro e escreva da forma que o adulto responder para vocês. Essa entrevista é muito importante para vocês conhecerem como que eram as escolas no passado. Agora, na página 92, temos o texto Toda escola tem história. Vocês vão ler esse pequeno texto que fala sobre as escolas mais antigas, as escolas mais recentes, mais novas, tá bom? Grifem as partes importantes. Aproveitem para fazer uma leitura fluente, em voz alta, com entonação, para treinar a leitura também. E depois a foto da mesma escola no ano de 2015. Então, observe essas duas fotos, percebam se há elementos semelhantes e elementos diferentes, tá bom? Não só na escola, mas nos outros componentes que estão ao redor da escola, se mudou, o que mudou. Com base nessa leitura de imagem, vocês vão fazer a atividade 1, que diz: por meio das fotografias é possível perceber mudanças e permanências nessa escola e em seu entorno. Então, cite algumas diferenças que vocês viram nas duas imagens e algumas semelhanças que ainda há nas duas imagens, mesmo com o passar dos anos. Agora vamos para a página 94, temos aqui 3 atividades. Atividade 1 pede para ler o texto, tá bom? Eu cobri ele por quê? Porque ele está com a resposta, então eu vou ler para vocês e vocês acompanham no livro de vocês. Todo dia, todo santo dia, ir para a escola, voltar para a escola, fazer o dever, tomar banho, jantar, dormir, acordar, tomar café, brincar com as mesmas pessoas ou ver TV, almoçar e ir para a escola, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Oh, que coisa! O nome desse texto é Tudo Está Sempre Mudando. Ele foi escrito em 1998. Por Murilo Cisalpino. Quem vocês acham que está falando esse texto? Um adulto ou uma criança? Essa pessoa parece estar contente ou descontente com o seu cotidiano? Depois temos a atividade A, que pergunta que palavra corresponde à repetição cotidiana de atividades como descrito no texto. Ou seja, o que é sinônimo de todo dia, todo santo dia, de cotidiano, que vocês podem estar respondendo nessa questão. Pensem bastante que eu sei que vocês conseguem responder ela. Depois temos a atividade B, que está escrito destaque no texto, ou seja, grifem ou sublinhem, as expressões que indicam, ou seja, as palavras que indicam que as atividades se repetem diariamente. Nesse texto temos algumas expressões que expressam que atividades se repetem diariamente, então grifem ou sublinhem elas. Depois temos a atividade 2, aqui temos mais um depoimento que vocês irão ler. O depoimento de Marisa Ribeiro, e ela fala sobre como era a organização da escola no tempo em que ela estudava no momento da entrada dos alunos. Embaixo do texto temos um pequeno tópico que pede para sublinhar as regras citadas por ela da escola. Depois temos a atividade 3, cite exemplos que mostram diferenças entre as escolas indígenas e as não indígenas, que são as nossas escolas. O que vocês vão fazer? Vocês vão voltar lá na página 88 de História. Se não tiver nesse livro agora, vejam no livro que vocês pegaram no mês anterior. Leiam a página 88 que fala sobre as escolas indígenas e cite algumas diferenças entre elas e as escolas que vocês estudam, que são as não indígenas. Agora iremos para as explicações de história. Vamos iniciar na página 76 do livro. Temos aqui o texto A Influência das Chuvas na Vegetação. Aprendemos que as chuvas e ventos fazem parte das paisagens. E nesse texto vai falar sobre a importância das chuvas, da água da chuva para os animais e plantas. Nos períodos de seca, ou seja, quando não há chuvas, a vegetação diminui num determinado local. Quando chega o período das chuvas, a vegetação cresce e a paisagem fica mais verde.
pois a presença da água colabora para isso. Leiam o texto com atenção, grifem as partes importantes e leiam também as imagens de apoio. As duas imagens fazem referência ao mesmo local. A primeira no período chuvoso com mais vegetação e a segunda é um período de seca com menos vegetação. Na atividade 2, também temos uma foto de um mesmo local, porém em períodos diferentes. A imagem retrata um Pantanal, que é um bioma brasileiro no estado do Mato Grosso. Na primeira foto, a foto foi tirada num período de chuva, e a segunda foto na mesma paisagem, no mesmo local, porém num período de seca, ou seja, sem a presença de chuvas. Depois tem uma pergunta: que fenômeno de tempo atmosférico ocasionou a diferença na vegetação dessas paisagens? Ou seja, qual foi o fenômeno natural que ajudou a alterar as paisagens? Respondam no livro. Na página 77, iremos aprender a circulação das águas, ou o ciclo da água. Leiam o texto com atenção, pois ele é fundamental para compreendermos como que é o processo do ciclo da água. Agora vocês irão assistir uma explicação com animação de como funciona o ciclo da água e seu processo. Olá, pessoal! Hoje vamos aprender sobre o ciclo da água. A água que existe no planeta está sempre em movimento. Ela passa por mudanças de estado físico e se desloca de um lugar para o outro. Esse processo ocorre o tempo todo e recebe o nome de ciclo da água. Vamos entender alguns dos eventos que ocorrem durante o ciclo da água. Primeiro, o calor do sol e o vento transformam a água da superfície em vapor. As plantas eliminam vapor de água por meio da transpiração. O vapor de água sobe. No alto, sob temperaturas mais baixas, ele se transforma em gotículas de água ou partículas de gelo, formando as nuvens. As nuvens são deslocadas pelo vento de um lugar para o outro. A água das nuvens volta à superfície por meio da chuva, neve ou granizo. Parte da água do estado líquido penetra no solo, formando reservas de água subterrâneas, e outra parte cai nos solos, rios, mares e oceanos, e pode evaporar outra vez. Agora vamos fazer um resumo do que aprendemos. Toda a água encontrada na superfície terrestre, sejam rios, lagos, lagoas, oceanos, piscinas ou mesmo a água da transpiração das plantas. Com o calor dos raios solares, a água da superfície elas esquentam tanto que ela muda de estado, do estado líquido da água para o estado gasoso, ou seja, ela vira um vapor. Esse vapor são gotículas minúsculas de água e elas sobem para a atmosfera, formando assim as nuvens. Quando essas nuvens estão cheias dessas gotículas de água, a água que estava no estado gasoso passa para o estado de condensação, ela vira líquido. Até que por fim as nuvens ficam tão carregadas que a água cai de novo para a superfície, que é o processo de precipitação. E assim a água volta para o solo, rios, lagos, oceanos, onde se dá a continuidade desse processo do ciclo da água. Voltando para a página 77 do livro, após as explicações do ciclo da água, temos a atividade 1. Temos a imagem A e a imagem B, e elas trazem uma parte do processo do ciclo da água. Observam atentamente as imagens e respondam a questão a seguir. A questão diz: indique qual processo do ciclo da água está representado em cada figura. Temos duas afirmações aqui. A primeira afirmação está escrito: água líquida na superfície da Terra se transformando em vapor. Então, quando a água líquida se transforma na parte gasosa da água. Quais as figuras acima está representando esse processo do ciclo da água? A A ou a B? A segunda afirmação diz: fenômeno resultante da condensação do vapor da água na atmosfera. Observamos que está caindo chuva, a água se transformou em líquido e está caindo na superfície da Terra novamente. Essa afirmação refere-se à imagem A ou à imagem B?
Então, observe atentamente as figuras, leia o texto novamente se for necessário para responder as questões. Você vai responder nos quadradinhos ou a A ou a B. Qual frase está se referindo à figura A e qual frase está se referindo à figura B. Agora vamos para as explicações de ciências da semana. Vamos iniciar na página 82 do livro, onde temos o texto Reprodução com sementes. Depois temos um subtítulo Partes da flor, que é o que iremos estudar. Costumamos ver muitas flores no nosso dia a dia, seja no jardim da nossa casa, no jardim das praças ou nas casas dos nossos parentes. Vocês já pararam para perceber as partes das flores? Elas possuem partes e isso é muito importante para o seu processo de reprodução. Vamos aprender um pouquinho sobre elas. Na imagem vemos uma flor com pétalas grandes e umas partes diferenciadas, que é a parte de dentro. Então vamos ver o que significa cada uma dessas partes. Vamos começar pelas pétalas, que é essa parte que fica mais externa da flor que a gente consegue observar. Tem flores que são vermelhas, outras rosas, outras brancas. O que dá cor, o que tem cor na parte da flor é chamado de pétalas. No livro diz que as pétalas podem atrair animais como abelhas e beija-flores. Sabendo que esses animais se alimentam do néctar da planta e também ajudam no processo de polinização que iremos ver mais adiante. Depois das pétalas, vamos analisar a parte de dentro da flor. Observe que a maior parte da planta que se encontra dentro da flor é a parte do meio. Vocês conseguem ver? Essa parte do meio da flor, ela é bem grande e ela é a parte feminina da flor. Ao redor dessa parte feminina, vocês podem perceber que tem outras partes que parece que tem uns grãozinhos na sua ponta. O nome desses grãos é grãos de pólen e é a parte masculina da planta. E mais abaixo dessa flor, onde se iniciam as pétalas, temos nessa imagem como se fossem umas bolinhas mais escuras. Esse é o néctar. O néctar é um líquido açucarado que fica na flor e serve de alimento para alguns animais. E por último temos as sépalas como se fossem umas folhas. No livro diz que geralmente são pequenas e verdes. Elas protegem a flor enquanto ela está fechada. Então aprendemos aqui nessa página as 5 partes de uma flor. Logo em seguida temos uma informação. Apenas as partes femininas e masculinas participam diretamente na reprodução da flor, da planta. As outras partes protegem a flor ou atraem animais para ela. Lembrando que esses animais irão se alimentar do néctar que fica lá dentro, lá no fundinho da flor, e irão ajudar a flor no processo da sua reprodução através da polinização. Agora iremos aprender o que significa esse processo de polinização. Aqui na página 83 temos o texto polinização. A parte masculina da flor produz pequenos grãos, chamados de grãos de pólen. Para que a semente se forme, é preciso que os grãos de pólen sejam transportados da parte masculina até a parte feminina da flor. O transporte de grãos de pólen da parte masculina até a parte feminina da flor é chamado polinização. Ou seja, um dos processos de reprodução das plantas é esse processo de polinização. Sabemos que a planta tem a sua parte masculina e sua parte feminina. Para a reprodução é necessário o quê? Que os grãos de pólen, que é a parte masculina da planta, entre em contato diretamente lá na parte feminina da planta. Esse transporte dos grãos de pólen até a parte feminina da planta é chamado, esse que é o processo de polinização. E vamos aprender por que os animais têm muita importância nesse processo. Vemos abaixo um esqueminha com 5 partes. Na primeira parte do processo de polinização, temos um inseto que pousou numa flor para se alimentar do néctar, que é aquele líquido açucarado que as flores possuem. Enquanto o animal se alimenta do néctar, os grãos de pólen, que é a parte masculina da planta, grudam no animal. Com os grãos de pólen grudados no inseto, o inseto vai continuar seguindo seu percurso, voando até pousar numa outra flor, para se alimentar novamente de néctar.
Enquanto ele está se alimentando do néctar, os grãos de pólen, que é a parte masculina da planta que estava grudado nele, caem lá na parte feminina da flor. Esse é o processo de polinização. Depois, como tem aqui na parte 4, depois de um certo tempo, as pétalas e outras partes da flor polinizadas secam. O maracujá, que é o fruto, começa a se desenvolver, que é o fruto que está participando desse esqueminha. E por fim, temos a parte 5, que é o fruto. O maracujá amadurece, ele contém as sementes que podem germinar e originar novas plantas. Vocês viram como que os insetos, os animais, contribuem também para o processo de polinização e reprodução das plantas? Na página 84 temos mais texto falando sobre o processo de polinização com imagens de apoio. O texto diz que o processo de polinização não é só feito apenas por animais, mas os ventos também podem contribuir para esse processo. De que forma? Então, quando o vento bate nas flores, os grãos de pólen saem voando e podem cair nas outras plantas, na parte feminina, e assim realizando o processo de polinização. Temos as duas primeiras imagens de apoio. A primeira de um beija-flor se alimentando do néctar e deixando os grãos de pólen na parte feminina, polinizando as plantas. Na segunda imagem, nos mostra o processo de polinização através do vento. Depois temos outro texto, como as sementes se espalham. Sabemos que o processo final da polinização traz o quê? O fruto. E esses frutos contêm sementes dentro. Quando o fruto está maduro, a semente que contém dentro dele também já está preparada para germinar e produzir uma nova planta. Essas sementes, os frutos podem cair da planta no chão, assim espalhando as sementes no solo, fazendo com que ocorra o processo de reprodução da planta. Uma outra forma que isso ocorre também, como diz aqui no livro, elas são levadas para longe, carregadas pelo vento, como acontece com a espatódia. A primeira imagem nos traz o fruto da mamona. Na sua legenda está escrito assim: quando está maduro, o fruto da mamona se abre e lança sementes ao chão. A segunda imagem da espadódia, na legenda está escrito: depois que o fruto seco da espadódia se abre, as sementes são dispersas pelo vento, ou seja, levadas sobre o vento, podendo assim germinar no solo e dar origem às novas plantas. Aqui na página 85 mostra outras formas de como os animais participam do processo de polinização. Os animais, eles ajudam a espalhar essas sementes. Temos aqui as duas primeiras imagens. A primeira imagem temos uma cutia e na sua legenda está escrito: cutia come frutos carnosos e as sementes são eliminadas em suas fezes. E ao se deslocar da cutia, espalha essas sementes pelo solo. Na segunda imagem temos um carrapicho, que é um fruto. Na sua legenda está escrito: o carrapicho é um fruto seco. Possui muitos espinhos pequenos que grudam no corpo de animais ou na vestimenta de pessoas. Vocês já viram? Assim, suas sementes são levadas para longe. Então, além da polinização através dos grãos de pólen que grudam nesses animais e eles vão depositando nas outras plantas, também tem esses dois tipos de polinização, que é quando os animais espalham as sementes. Depois temos o novo texto, surgimento de uma nova planta. O texto irá falar que após as sementes entrarem em contato com o solo, ela precisa o quê? Se desenvolver, e para isso ela precisa de um ambiente adequado, condições adequadas, a alimentação, que é o gás oxigênio, a água, uma temperatura adequada, tudo isso. Se ocorrer de forma correta, então essa semente irá germinar, ou seja, irá se desenvolver até formar uma nova planta. Então, leia o texto com atenção, grifem as partes importantes e façam a leitura de imagem. A primeira imagem diz: em geral, a raiz é a primeira parte que se desenvolve em uma planta. A segunda diz: as sementes contêm uma reserva de alimento, que é usada pela planta nos primeiros dias após a germinação. Na terceira imagem, na sua legenda diz: depois que a reserva nutritiva acaba, as plantas jovens são capazes de produzir o próprio alimento pela fotossíntese que aprendemos anteriormente. Depois de todas as informações que aprendemos,
que são as partes de uma planta, né? E os processos de polinização, como que são, como que funciona. Vocês irão realizar essa atividade 1. Além da polinização, de que outro modo os animais podem participar da reprodução das plantas? Então aprendemos, né, que além dos grãos de pólen que ficam grudados nos animais, eles ajudam de uma outra forma que esse processo aconteça. Né? Que processo é esse? Releiam novamente os textos, que vocês vão conseguir responder e podem responder no livro didático mesmo. Obrigada, alunos do terceiro ano, pela dedicação de vocês e não esqueçam de me enviar as fotinhas. Beijos e fiquem com Deus!